o que que aconteceu? Eu comecei a me deparar com o mundo espiritual. E comecei a guerrear, a lutar e a tirar com autoridade, né, tanto a minha família como meus filhos, das garras de Satanás. E identificar as áreas de legalidades, Sim. né, e fazer o caminho de volta. Voltando às veredas Ai, antigas que e coisa reparando linda. o caminho, Amém, é isso né? mesmo. Porque é só na cruz que você faz isso. E, apóstola, nos fala como foi que você identificou essas coisas e o conselho que você dá para os cristãos em relação a essas brechas que muitas vezes acontecem no dia a dia, seja vendo alguma coisa, ouvindo ou falando, né? Você que entende sobre batalha espiritual, nos conta como foi essa tua percepção no reino espiritual e como também o cristão ele deve se cuidar e fechar as brechas do diabo. Que ele realmente é furioso e tá ali, ó, só esperando isso aqui para nos destruir, né? Veja, o que é mais importante é você se encontrar no seu poder como filho, né? E na autoridade que Deus já te deu, né? Como filhos herdeiros e também como santos que sabem que existe uma herança. E acima de principados, potestades, dominadores de forças espirituais, está a autoridade que Deus nos deu como igreja. Né? Então, nós sabemos que o inimigo tem poder. E o inimigo tem poder naquilo que nós damos legalidade para ele. Mas a autoridade está só com a igreja. Ele não tem autoridade. Né? Então, quando você começa a se aproximar e ter intimidade com Jesus, ele também revela as portas que foram abertas, para que você possa fazer o caminho de volta. E ele também revela, né, o histórico de iniquidade familiar. Né? É o ciclo da ferida e a propagação da iniquidade. Então, a gente tem que discernir também por que certas coisas estão repetindo. Né? As quebras de Padrões, né? aliança, né? A iniquidade familiar, né? Sim. Porque a iniquidade familiar é algo que só Deus pode perdoar, né? Ele, no próprio Salmo ele diz: bendiz a minha alma o Senhor e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma o Senhor e não se esqueça dos seus benefícios. É Ele que perdoa as iniquidades e que sara as enfermidades. Então, a iniquidade é perdoada pelo Senhor quando existe o quê? Um caminho de volta, quando existe um arrependimento. Quando você identifica uma área de iniquidade e se coloca diante de Deus pedindo perdão, e aquela iniquidade pode chegar a você, mas a partir de você não vai mais. Por quê? Porque a soberania de Deus vai interagir com a sua responsabilidade humana através da revelação. Quando você tem revelação de uma iniquidade familiar, de uma porta que foi aberta, né? Até mesmo não partindo não só de família, mas a repetição que veio através da sua vida, trazendo uma renovação dos pactos, de tudo aquilo que já era um legado, já era uma base atuante na família, por causa do lado vulnerável das coisas. Então você começa a identificar tudo isso e você começa a reparar os muros. Você começa a se identificar com aquilo, por quê? Porque existia um histórico de quebra, de adultério na família, existia um histórico de quebra de aliança na família, entendeu? Então, quando você vê aquilo, então quer dizer, irmãos que já separou, pais que adulteravam, então você começa a ver tudo isso e você começa a identificar o ciclo e a propagação, e já estava em você. Ou você se permite renovar aquele legado, né? Ou você cancela aquilo ali imediatamente. Por quê? Porque você tem que parar em você. Porque você tem filhos e tem netos e não quer que aquilo se propague mais.